Pai do Senhor, meus irmãos, é uma satisfação poder entrar mais uma vez fazendo esse vídeo. Eu quero agradecer a oportunidade que Deus está me dando de poder fazer esse vídeo. Esse vídeo eu quero aqui, irmãos, trazer uma reflexão, como aqui em Uberlândia, né, os irmãos que estão informados pelo Brasil e pelo mundo, que estão inscritos aí no canal, Conquistando Almas, e todos que não são inscritos, mas que terão o prazer de assistir esse vídeo, né, vão entender. Hoje é 28 de junho de 2020. Seria a última lição, né, desse trimestre, né, que a revista tem o título A Igreja Eleita. O título desta lição: A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Aqui em Uberlândia nós estamos de quarentena, o prefeito fechou, só ficou aberta todos os fornecimentos de trabalho que tem preferencial, né, posto de gasolina, né, ou seja, aqueles comércios essenciais, né, e os que não são essenciais foram fechados. E a igreja, né, infelizmente o governo, né, acho que não é essencial, embora eu acredito, eu tenho plena consciência disso, que essa batalha, ela é espiritual, embora eles não vejam assim, mas eu acredito nisso. Por isso nós estamos sem culto desde segunda-feira passada, na congregação. Estamos cultuando em casa, nós tivemos ciclo de oração via WhatsApp, nós temos um grupo da nossa congregação. Quarta-feira nós estivemos também orando, e aqui nós estamos aqui novamente. Eu estou aqui nessa tarde, né, uma tarde maravilhosa. Eu quero aqui, e eu não vou fazer um vídeo, porque senão fica um vídeo muito extenso. Então eu quero dividir essa lição 13, né, em alguns vídeos, tá? Não sei se vai ser 3 ou 4 vídeos, né? O que Deus permitir eu quero fazer. Então eu quero estar aqui trazendo essa lição para os irmãos. Os irmãos podem notar, a nossa casa, né? Os irmãos vê sempre esse logo aqui, esse quadro aqui, é dentro da sala da minha casa. Em minha casa, né, a gente várias pessoas aqui, vocês podem ver aí, vai sair o som aí pros irmãos. Mãe, né, minha enteada, chamando a mãe dela, a missionária Leila, né, e assim, aqui é um ambiente familiar, aconchegante, né, uma extensão da igreja. Então os irmãos fiquem em paz, os irmãos vão ver aí algum barulho, né, algum chamado, mas não se preocupa não, porque eu estou em casa, tá bom? E se está em casa, casa tem barulho, né? Então, amém? Então vamos lá. O texto áureo da lição, ela é baseado no livro de Efésios, no capítulo 6, o versículo 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, esse versículo foi proposto pelo o comentador desta revista. Ele usa, né, esse texto como texto base. É revestir-vos de toda a armadura. Foi Paulo escrevendo aos Efésios. Eu acreditei que os Efésios estavam passando por uma grande tribulação, né? Uma grande luta, e eles não estavam entendendo essa luta que eles estavam travando, né? Então Paulo, ele chega ele começa a dar várias aulas. Esse trimestre foi toda sobre a igreja de Efésio, né? E trazendo para nossos dias hoje, que não difere em nenhuma situação, né? São todas iguais. Então nós podemos ver que todas elas, Paulo, ele tenta incentivar a igreja de Efésio a voltar-se para Deus com fé, né? E chega no capítulo 6,
Paulo, com um fechamento apostólico, um fechamento de um pastor preocupado com as suas ovelhas, né? De um grande missionário, então ele dá a última instrução, e que eu acho que é suma importância, de um fundamento muito grande para a vida do crente, do cristão, né? Em todos os tempos, enquanto a igreja existir na terra, irmão, enquanto Jesus não voltar, né? Então o crente ele tem que estar preocupado em estar se revestido de toda a armadura, ou seja, todas as armaduras que Deus disponibilizou para a igreja. E nesta lição nós vamos falar sobre algumas delas. Então a verdade prática, ela diz assim, ó: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Veja que é um cenário de batalha, é um cenário de luta, né? Quando você olha para campo, você vê uma planície, e você pode entender que é uma questão de batalha mesmo, luta travada. A leitura, né? A leitura bíblica, como eu disse, a base para esse texto todo foi Efésios 6:11. Mas a leitura bíblica, ela está em Efésios 6, do 10 ao 20, que diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomar toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como se convém falar. Então Paulo traz essa grande instrução aos Efésios. E nós vamos aqui partir para a lição, né? Como eu disse para os irmãos, né? Que os irmãos que estão aí, que estão assistindo o canal, que têm nos seguido aí no canal, que estão inscritos, continue compartilhando e se inscrevendo, convidando um amigo, tá bom? Esta palavra, ela é de suma importância para as nossas vidas, tá bom? E que Deus possa abençoar poderosamente a vida dos irmãos que têm cooperado com esse trabalho, que é conquistando almas. Conquistando almas é um objetivo do reino de Deus. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, né? Deu a sua vida. Foi para isso que Jesus se sacrificou, né? Para ganhar, conquistar, trazer de volta as almas que havia se perdido. E como nós, sendo cristãos, nós temos a preocupação com a salvação das pessoas, né? E o nosso único interesse, irmãos, é propagar, é falar do amor de Deus em Cristo e dizer que Ele é bom, maravilhoso e que Ele salva, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Não importa como a pessoa está, não importa a situação,
Não importa a classe social, cor, raça, não importa. O que importa é que se ele tiver fé e se aproximar de Jesus, aceitar ele como Senhor da vida, abandonar a vida passada e seguir suas instruções até o fim e ser batizado nas águas e ter comunhão com o corpo de Cristo e com os céus, será salvo. Esse é o requisito, porque Jesus disse assim: eu sou a ponte. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho. Então Jesus é essa ligação. E Paulo, ele era um grande missionário, ele tinha essa preocupação. Então ele preocupa em dar essas instruções. Então diz assim: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Veja que o comentador aqui, ele deixa bem claro dessa reflexão, e a gente entende isso também, que Paulo tinha essa preocupação. Por quê? Porque é inevitável, irmãos, o nosso confronto contra o mal. Quando nós nos alinhamos a Cristo, tornamos-se inimigos mortais de Satanás. Tá certo? A igreja é inimiga mortal de Lúcifer e os seus demônios. Então essa luta, ela é inevitável para todos aqueles que são crentes. Tá certo? Por quê? Porque o inimigo, ele não fica satisfeito quando alguém sai das trevas para a luz. O inimigo, ele não aceita perder uma alma, né? E o responsável para que essa alma saia das trevas somos nós, a igreja. E a igreja, para ela vencer essa batalha, então Paulo, ele dá essas instruções que nós acabamos de ler em Efésios capítulo 6, né? Essas partes aí. Então, irmãos, que nós possamos estar aqui durante essa aula meditando um pouquinho dentro daquilo que Deus me der aqui. Não sou dono da verdade, nem tenho conhecimento o bastante para dizer para o irmão que eu estou absolutamente certo, mas uma coisa eu sei: a palavra de Deus é certa, é correta, é genuína, tá bom? E ela nos dá esse conselho. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura, e o que veremos na presente lição. Veja que Paulo aqui, ele usa de metáfora, porque ele fala de soldado, de campo de batalha, de armadura, porque Paulo, ele vivia num campo em que a volta dele, ele era cercado do exército romano, porque a Palestina, né, o mundo em que Paulo viveu, vivia em constantes conflitos, né? E Roma, ela, não só Roma, mas todos os impérios, os irmãos sabem bem da história, eles dominavam pela força bruta. E como era essa força bruta? Os soldados, era o exército na rua. E o exército naquela época, eles traziam era espada e não arma de fogo, né? Era espada. Então eles tinham. Então Paulo, ele pega o cenário, traz para a igreja de Efésios para que eles tenham uma ideia como é que eles tinham que se comportar também diante da natureza do mal. Porque ele chama nós, os cristãos, como soldados de Cristo. E que nós estamos numa grande batalha espiritual. Então nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. Então ele começa, né, detalhar cada parte das armaduras de um soldado, trazendo e mostrando em detalhes o significado de cada uma daquelas armaduras, né, que ele pega como referência, como uma metáfora, né, uma parábola, a vestimenta de um soldado romano. O primeiro ponto do primeiro tópico, né, ou seja, o primeiro subtópico aqui, diz assim:
O tópico diz assim: preparo espiritual do crente para a batalha. O primeiro subtópico diz que fortalecidos no poder do Senhor. Então essa é a primeira armadura, fortalecido no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, que é Efésios 6:10, a parte A, indica que não temos poder em nós mesmos. Entendeu? Então indica que nós não podemos fazer nada. Então, porque a expressão começa revestir, fortalecei-vos no Senhor. Mostra a nossa fragilidade em relação ao mundo espiritual. Tá certo? Em todas as situações, não só o mundo espiritual. Mostra o quão fraco nós somos. Tá certo? Então, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Então, não tem como nós termos esse poder sobre nós, ser capacitado com esse fortalecimento no Senhor, se nós não temos Deus, comunhão com Ele através de Cristo, com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é esse elo. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Nós precisamos ter o Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos ter comunhão com os céus, com o Pai da eternidade, com Deus que criou os céus e a terra. Nós precisamos desta comunhão. E então Paulo continua, né? Então essa expressão aí que Paulo deixa bem claro para nós, né? Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Como está a minha mente e a sua mente? Nós precisamos estarmos, fortalecidos por meio da renovação da nossa mente. Nós temos que nos esvaziar do mundo, nos esvaziar das coisas terrenas. A nossa mente tem que estar ocupada pelas coisas celestiais, pelas coisas que vêm do alto, pelas coisas que vêm de Deus. O nosso coração, ou seja, a nossa mente, tem que estar voltada inteiramente para as coisas que vêm do alto. Nós temos que ter essa conexão com o alto, tá certo? Então diz assim, que da vida em santidade, tá lá em Efésios 4:24, né? Essa renovação da mente está 4:23. Da vida em santidade, 4:24. Cheio do Espírito, irmão, 5:18. É isso que eu estou dizendo. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. A vitória, irmãos, não pode, não tem como. Não existe outro meio. Se você não buscar esse fortalecimento no Senhor, isso demonstra que nós não temos condição nenhuma e que nós precisamos estar cheios de Deus. Então, irmão, nós não conseguimos alcançar aquilo que Deus quer. Nós não conseguimos alcançar o objetivo, ou o alvo que nós queremos. Nós vamos ao alvo. Nós vamos pecar se nós não tivermos comunhão com o céu. Jamais conseguiremos ser fortalecidos. Tá certo? Nós precisamos disso. Tá? A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Veja bem, irmãos, que aqui o escritor ele deixa bem claro, o comentador aqui, né? Ele deixa bem claro que conhecer as Escrituras, irmão, ter um conhecimento teológico, tá? Isso sem a devida obediência, tá certo? Você tem que ser obediente a o quê? Aquilo que você aprendeu, as Escrituras, né? Às vezes você faz tudo isso, você obedece, você tem uma frequência muito boa nos cultos, mas sem a genuína conversão, irmãos, não é suficiente. Nós temos que ser transformados, nós temos que ter uma conversão genuína.
Nós precisamos de fato, irmão, ser servo do Senhor. Não adianta eu fingir de ser crente, não adianta eu ter conhecimento, não adianta eu orar, eu consagrar, não adianta eu ter comunhão com os irmãos, com a igreja, não adianta eu frequentar os cultos, mas se eu, irmãos, não tiver convicção daquilo que eu acredito, eu preciso ter esse anelo, eu preciso ter essa comunhão com o céu, eu preciso ser crente de verdade em Cristo. Só assim, irmãos, eu vou começar a entender o propósito de Deus e ser revestido, né, buscar isso, né, que o apóstolo Paulo começa ali no primeiro versículo, né, no versículo 10 ali, a parte A, né, que é fortalecer na força do Senhor. Né? O segundo ponto, irmãos, o segundo tópico diz assim, irmãos, o vídeo vai ficar muito comprido, mas eu quero fazer aqui mais alguns minutos de reflexão, tá? Eu vou para o segundo tópico e após esse segundo tópico vou estar interrompendo e no próximo vídeo eu estarei dando continuidade. O segundo tópico, sim, vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Lucas 21:36. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, 6:18, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Este clamor deve estar acompanhado de vigilância. Isaías 59:1 e 2. Né? Temos que estar vigilante, vigiar, pois essa preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Salmo 124:7. Vigiemos em oração e súplica. Veja aqui, irmãos, que não tem como nós vencermos uma batalha sem nós estarmos orando e vigiando. Porque a partir do momento em que eu busco essa força do Senhor, eu tenho que manter essa força. Eu tenho que manter essa força. E essa força é possível através da comunhão com o Senhor. E essa comunhão se revela através da oração e súplica. E veja que Paulo, ele descreve que sem que essa oração, ela tem que ser em espírito, em todo o tempo. Tá certo? Porque de repente nós oramos 10 minutos, meia hora, 1 hora, oramos de joelho e passamos a maior parte do tempo sem falar com o Senhor. Mas Paulo está dizendo que nós temos que orar também em espírito. Nós temos que fazer o nosso clamor, sim, temos. Nós temos que ter um momento ali de comunhão com o Senhor, com os céus, mas a nossa comunhão ela tem que ser permanente. A nossa comunhão, ela tem que ter uma ligação direta. Por isso que a nossa mente, aqui no primeiro tópico nós falamos, a nossa mente tem que estar ligada no céu. Nós temos que esvaziar ela das coisas do mundo e encher ela das coisas do céu. E automaticamente a nossa oração ela vai ser permanente. A nossa oração vai ser contínua. Até o crente, irmãos, até dormindo ele ora. O crente até dormindo ele tem ligação e ele tem comunhão com o céu. Nós temos que voltar, irmãos, a oração e súplica diariamente, constantemente, em espírito e em verdade. Quer ser vitorioso, irmãos? Busca a força do Senhor. Quer manter essa força? Então, oração e súplica. Porque não temos, irmãos, como ser vigilantes, não temos como nós vencermos. Irmãos, porque vigilância significa que nós temos que estar atento a tudo que está ao nosso redor, a tudo que nos cerca. Então o crente que está em oração, ele está hábil, ele está ali capacitado para enxergar a aparência do mal. Ele vai entender que quando o mal chegar nele, ele está revestido da força do Senhor, ele está ali preparado em oração, está preparado. Então, irmãos, ele é um crente vigilante e a hora que chega o mal, ele sabe combater.
Ele está cheio de força de Deus. A mente dele está preparada para qualquer evasivo, para qualquer investida, para qualquer cilada que o inimigo armar. E o inimigo, irmãos, vai ver que ele é um crente preparado, um crente de oração, um crente de vigilância. Por isso, irmãos, em nome de Jesus Cristo, você esteja preparado. Esteja aí, irmãos, refletindo nisso. E até o próximo vídeo, tá? Nós vamos estar retornando com esse vídeo aula, nesse mesmo tema. Nós vamos estar entrando no segundo tópico desta lição, que tem conhecendo o campo da batalha espirituais. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Fica na paz. E que os irmãos possam aí. E aí deixa aí um joinha, tá? Se os irmãos gostou, deixa aí o seu comentário acerca desse tema, o que os irmãos pensam, o que os irmãos têm feito para manter esta comunhão, amém? Que Amém. Deus abençoe, que está a missionária Leila, né? Ela está aqui do meu lado, aqui, está fazendo um cafezinho aqui, então nós vamos tomar o café daqui a pouco. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Fica na paz, em nome de Jesus Cristo.